Começa agora. Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala, turma, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 12 de março de 2024, e esse é o seu Diário Econômico. Eu sou o Igor Cadillac, economista aqui do grupo, e estarei na apresentação do podcast durante essa semana. Começando pelo exterior, ontem o dia foi sem muita animação. Com a agenda esvaziada, os investidores começaram a semana com cautela, esperando os dados de inflação dos Estados Unidos que saem nesta semana. Por lá, o grande destaque segue sendo a correção dos índices, com a realização dos lucros. Boa parte desse movimento se deve à pausa do rally das empresas de tecnologia, que vinham atingindo máximas históricas e agora tem sido revisto para baixo. E aqui eu gostaria de destacar a influência do papel da Nvidia, que vem sendo alvo de processos judiciais por uma suposta violação de direitos autorais em treinamento de sistemas de inteligência artificial. Outro ponto interessante é a dinâmica do petróleo. O grande embate que estamos observando aqui é o conflito entre demanda mais fraca versus cortes na oferta. Bom, ontem o que vimos foi um equilíbrio dinâmico, mas, semana passada, por exemplo, a demanda mais fraca prevaleceu, principalmente pelas importações na China, maior importador do mundo, caírem aproximadamente 5,7% nos primeiros 2 meses do ano, e fez com que os preços caíssem em torno de 2%. Por outro lado, nesta semana saem os relatórios mensais da Agência Internacional de Energia, dos Estados Unidos e da OPEP, que podem alterar esse quadro por outro lado. Mas as coisas não são tão simples assim. Vale lembrar que dentro desse cenário estão as preocupações geopolíticas. A região do Oriente Médio começou o mês do Ramadã sem um cessar de fogo, e os conflitos no Mar Negro continuam. Bom, mas se lá fora o dia foi sem muita atualização, por aqui foi difícil se manter atualizado. Após a forte rejeição do mercado e a decisão de reter 100% dos dividendos extraordinários de 43 bilhões de reais da Petrobras, ontem, o papel subiu mais de 3% depois da notícia de que os integrantes do conselho da estatal poderiam mudar seus votos. Esse pagamento que é fundamental para aumentar a arrecadação primária do governo federal. Mas enfim, não deu muito tempo para engatar uma empolgação. Logo em seguida, o movimento mudou de direção após as falas do presidente Lula. Entre elas, a de que a petrolífera não é apenas para pensar nos acionistas. E aí, nesse vai e vem, a incerteza continua, mas vale lembrar 2 pontos. Primeiro, o Conselho da Petrobras é formado por 11 cadeiras, sendo 6 indicadas pelo governo. E segundo, a distribuição dos dividendos depende da aprovação na Assembleia Geral Ordinária, que será realizada dia 25 de abril. Ou seja, por hora acreditamos que não haverá grandes mudanças, mas existe a possibilidade de uma das cadeiras ser ocupada pela Fazenda, e haver uma revisão no futuro. Para hoje, o grande destaque é a divulgação da inflação ao consumidor de fevereiro, aqui e nos Estados Unidos. Começando pelo nosso IPCA, projetamos uma alta de 0,76%. Entre os principais fatores de alta estão o reajuste sazonal das mensalidades e os combustíveis, devido ao aumento do ICMS. Em sentido contrário, do lado baixista, além da devolução da passagem aérea, que já vimos no IPCA 15, gostaria de comentar que estamos observando uma melhora no grupo de alimentação e bebidas, este que deve seguir melhorando nos próximos meses. Já nos Estados Unidos, enquanto o headline do CPI deve avançar 0,4% por conta da pressão dos combustíveis, o núcleo deve desacelerar de 0,4% para 0,3%. O impacto desses números pode ser bem mais forte dessa vez, pelo fato de ser o último grande dado econômico antes da próxima reunião do Fed. Então, muita atenção. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.